Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Querido, seja bem-vindo, em nome de Jesus, é bom ter você aqui. Também damos as boas-vindas a você que está acompanhando, cultuando aí ao vivo pelo nosso canal no YouTube, seja bem-vindo também. Mas especialmente damos as boas-vindas a você que é nosso convidado, você que aceitou o convite de estar aqui nessa noite, você que está vindo a primeira vez, então, o nosso muito obrigado. Quero dizer que nós estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui. E quero pedir uma gentileza, você que está vindo a primeira vez, de preencher um cartãozinho chamado Cartão Conexão, que está aí no bolso da cadeira que está na sua frente. Aí no mesmo lugar onde tem o envelope, tem um cartãozinho chamado Cartão Conexão. Você preenche ele sem pressa e quando você sair, você leva ele e tem uma mesa ali fora ao lado de uma placa que diz assim: a sua primeira vez aqui. Tem um pessoal lá bem sorridente para receber esse teu cartão preenchido e te dar uma lembrança como símbolo da nossa alegria de ter você aqui nessa noite conosco. Amém? Nós vamos continuar a nossa série de estudos, nossa série de mensagem baseado no livro de Atos dos Apóstolos. A série tem como título A Ação do Espírito através da Igreja. E nós estamos estudando, se você está vindo a primeira vez ou você ainda não acompanhou esta série, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico que está no Novo Testamento, logo depois dos 4 evangelhos, e este livro conta a história do início da igreja do Senhor Jesus Cristo, conhecido como a igreja primitiva, a igreja primeira, e também os acontecimentos das suas primeiras décadas. Ao estudar esse livro, aprendemos à luz da Bíblia como sermos discípulos de Jesus e também como vivermos como igreja do Senhor. Esse é o objetivo. Então, Atos, a ação do Espírito através da igreja, essa série que estamos estudando desde setembro do ano passado. Nós já vamos hoje para a mensagem de número 27, e o título da mensagem de hoje é O Poder do Testemunho. O Poder do Testemunho, mensagem 27. Estamos mais perto que longe de terminar o livro de Atos. Hoje nós já vamos para o capítulo 22, então faltam mais 6 capítulos, eu não sei se desses 6 vão ser 6 mensagens ou menos ou mais, mas estamos bem pertinho. Hoje nós vamos para o capítulo 22 e vamos ler agora o texto base da mensagem de hoje, que vai do versículo 1 ao versículo 30, não vamos ler todos os 30 versículos. Quando o versículo for salteado, você vai ver ali 2 colchetes e 3 pontinhos, indicando que ali tem mais versículos, que nós não estamos lendo agora, porque é um resumo, ok? Do texto bíblico. Mas você tem a oportunidade de fazer a leitura completa em sua casa durante a semana. Então, atenção e reverência para essa que é a parte mais importante da mensagem de hoje. Acompanhe a leitura na tela e use a sua imaginação para descrever na sua mente as cenas que estaremos narrando no texto bíblico. Então, Atos capítulo 22, começando a leitura, quero só contextualizar, aqui é Paulo fazendo um discurso para os judeus. Ele diz: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Observe que Paulo estava sendo acusado. Quando ouviram que lhe falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Grave isso. Quando o povo ouviu que Paulo estava falando em aramaico, ficou em absoluto silêncio. Isso é importante, a gente vai precisar disso lá na frente. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, que era Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje.
Versículo 4, próxima tela. Persegui os seguidores deste caminho. Caminho aqui sempre é uma referência ao Evangelho e a Jesus. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para os irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer essas pessoas presas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Versículo 6. Por volta do meio-dia, agora Paulo começa a contar o seu testemunho de conversão. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Versículo 11. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Próxima tela. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, ou seja, ele foi tomado, espécie de arrebatamento espiritual pelo Espírito Santo. Caí em êxtase e vi o Senhor. Ele viu Jesus de novo, agora no templo. E vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Paulo dizendo que argumentou com Jesus, que apareceu a ele no templo. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. Versículo 20. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Veja, Paulo está argumentando com Jesus. Vê se você está entendendo. Jesus aparece para ele numa visão depois da conversão dele, já em Jerusalém, e disse: vai embora de Jerusalém, porque as pessoas aqui não vão aceitar o seu testemunho ao meu respeito. E Paulo está querendo convencer Jesus de que eles aceitarão. Mas eu era igual a eles, eu persegui os teus seguidores, eu participei da morte de Estevão, eles vão me ouvir. Então, o Senhor me disse: vá, e eu enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia, veja, até agora Paulo está falando da multidão. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Isso o quê? Que Jesus enviou ele aos gentios, aos não-judeus. Os judeus tinham tanta resistência à ideia de que a salvação também era para os que não fossem judeus, que bastou Paulo dizer isso e acabou a amizade. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Versículo 24. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Veja, Paulo estava para ser morto pelo povo, e ele foi salvo pelos romanos, pelos soldados romanos, mas eles já levaram Paulo para açoitá-lo, para interrogá-lo. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que estava ali. Olha o que Paulo diz ao centurião romano: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante.
Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Paulo era cidadão romano. Versículo 27. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascença. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Roma era muito rígida nas suas regras como tratar um cidadão romano. Então, prender um cidadão ou açoitar um cidadão romano sem que ele passasse por um julgamento justo, isso era um absurdo. Por isso, os soldados, o centurião e o comandante ficaram apavorados quando descobriram que Saulo, no caso Paulo, era um cidadão romano. Versículo 30, no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Paizinho querido, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, por meio da Tua palavra poderosa, fala ao nosso coração nessa noite. Espírito Santo, abre nosso entendimento e os nossos olhos espirituais para enxergar os tesouros escondidos aqui nesse texto, para que eles possam transformar a nossa maneira de pensar, de enxergar e de viver. Queremos ouvir, Deus, a Tua voz. Fala conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Qual o contexto aqui, só para a gente pegar um embalo aqui? Veja, o contexto aqui é o capítulo 21, que nós estudamos domingo passado. O que aconteceu no final do capítulo 21, que foi a parte que não vimos no domingo passado. No final do capítulo 21, Paulo, essa parte ainda vimos. Paulo foi ao templo junto com 4 irmãos judeus mais convertidos da igreja de Jerusalém, para participar junto com eles de um ritual de purificação por causa de um voto que eles tinham feito, algo da tradição judaica. E Paulo estava fazendo isso justamente porque os irmãos, os crentes judeus de Jerusalém, tinham acusado falsamente ele de estar jogando na lata do lixo toda a lei de Moisés, de estar desprezando a lei de Moisés. E aí, Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, recomendou a Paulo que fizesse esse gesto. E Paulo foi ao templo e lá passava 7 dias indo ao templo, que era o ritual de purificação daqueles 4 homens que Paulo foi fazer com eles. Mas quando já estava chegando perto do final do ritual de purificação, talvez já o 7º dia ou o 6º dia, os judeus não convertidos reconheceram Paulo lá no templo. E aí lançaram sobre Paulo uma outra falsa acusação. Disseram que Paulo tinha profanado o templo porque ele tinha trazido um grego, ou seja, um não-judeu, e tinha entrado com esse não-judeu dentro do templo, o que era uma acusação falsa. Paulo entrou em Jerusalém com um não-judeu, mas ele não levou ele ao templo. Mas quando o povo ouviu isso, e depois de toda a fama de Paulo, o povo ficou inflamado, começou uma revolta e eles queriam matar Paulo ali mesmo. E aí o que acontece? Eles não matam porque os romanos, o centurião, os soldados chegam, intervêm, tomam Paulo das mãos dos judeus e levam ele preso. Quando estavam levando ele para amarrá-lo e para açoitá-lo, para interrogá-lo, olha só que coisa maravilhosa. O cara pensou que tinha escapado lá da tortura e agora da morte, agora vai para a tortura. Mas quando eles vão indo em direção à prisão, Paulo se dirige aos romanos, ao comandante, ao centurião e aos soldados, falando em grego, que era a língua oficial do Império Romano. Paulo, um poliglota, ele se dirige a eles em grego, é tanto que ele se assusta no capítulo 21, ele diz: você fala grego? E aí Paulo diz a eles, e pede a eles um favor.
Como Paulo falou na língua deles, eles já demonstraram disposição para Paulo. Aí Paulo diz: permita-me que eu fale ao povo. E aí eles pararam e deixaram que Paulo falasse àquela multidão de judeus que queria matá-lo. Então esse texto que nós lemos agora todinho é o discurso de Paulo para este povo que queria matá-lo, e Paulo sobre a tutela, sobre a guarda dos soldados romanos que estavam prendendo, mas ao mesmo tempo protegendo para que ele não fosse morto por aquela multidão. Então este é o contexto aqui do que nós acabamos de ler. E a pergunta que vamos responder é óbvia: quais as lições que nós podemos aprender com o capítulo 22, que é o nosso texto base de agora. Então pega aí o seu esboço e você já pode anotar a primeira lição. E a primeira lição é a seguinte: encontre uma conexão com quem você quer alcançar. Encontre uma conexão com quem você quer alcançar. Neste caso aqui, Paulo queria alcançar os judeus que não eram convertidos ainda, essa multidão que queria matá-lo. E ele buscou uma conexão com eles para ganhar o direito de ser ouvido por eles. Antes de entrarmos nesta questão de Paulo, deixe-me fazer uma pergunta. Você já tentou alguma vez falar de Jesus para alguém e sentiu que a pessoa se fechou para você? Parecia que você estava falando para uma parede e ela se fechou antes que você terminasse a primeira frase? Será que isso já aconteceu com você? Se aconteceu, eu vou dizer, o problema não era a mensagem que você tinha para entregar, a mensagem do Evangelho. Sabe qual era o problema? A ausência de conexão. A falta de uma ponte entre você e a pessoa. Por isso ela estava completamente fechada para a mensagem que você tinha para entregar para ela. Paulo era um especialista em construir pontes, em encontrar conexão entre ele e quem ele queria alcançar. Como ele mesmo disse, não está na tela, mas como ele disse lá em 1 Coríntios 9, ele disse: fiz-me judeu para alcançar os judeus, fiz-me sem lei para alcançar os que não vivem debaixo da lei, fiz-me fraco para alcançar os fracos, fiz de tudo para alcançar todos e quem sabe salvar alguns. E o que Paulo está fazendo aqui, tanto no capítulo 21 como no 22 que estamos estudando, é exatamente isso. Paulo está agora se fazendo judeu, ele está criando uma conexão, ele está construindo uma ponte entre ele e as pessoas que ele quer alcançar. E ele não fez isso só aqui. No capítulo 21 ele já tinha feito uma ponte entre ele e os crentes judeus de Jerusalém, lembra? Era por isso que ele estava no templo, lá participando daquele ritual de purificação, porque ele estava construindo uma ponte para se aproximar dos irmãos de Jerusalém que tinham rejeição a ele por conta de uma mentira. Ele já tinha usado essa mesma estratégia com os soldados romanos, quando criou uma conexão com eles falando em grego, a língua deles. E eles já ficaram todos disponíveis para atender o pedido de Paulo. E agora Paulo está fazendo a mesma coisa, criando uma conexão com aquela multidão que momentos antes queria matá-lo. E Paulo fez muitas coisas aqui para criar conexão, mas a primeira foi muito simples. Foi a mesma estratégia que ele usou com os romanos. Atos 22, 2, olha o que diz: quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Veja, Paulo, quando é tirado das mãos dele, levado pelos romanos, Paulo fala com os soldados, com o capitão, em grego, que era a língua oficial dos romanos. E aí ele pede: deixa eu falar com o povo, e ele está falando isso em quê? Em grego. Mas quando ele se vira para a multidão e vai falar com a multidão,
ele troca o idioma imediatamente e começa a falar em aramaico, que era a língua materna do povo de Israel naquele tempo, naquele contexto. E quando o povo percebe que ele estava falando em grego, mas na hora de se dirigir a eles, teve o cuidado de falar em aramaico, diz que o povo imediatamente ficou em absoluto silêncio. Olha que coisa incrível. O povo que estava apavorado, querendo matá-lo, de repente o povo fez silêncio quando percebeu que Paulo estava falando na língua deles. Isso foi um gesto de respeito da parte de Paulo para com aquele povo, e isso criou uma conexão imediata com a multidão, que resultou em atenção, e o povo disposto a ouvi-lo. O segundo gesto de conexão, esse foi o primeiro, ele teve agora a atenção e o silêncio. O segundo gesto de conexão de Paulo com aqueles judeus foi dizer que ele tinha as mesmas origens que eles. Paulo diz: nós viemos do mesmo lugar. Paulo continua fazendo a conexão. Ele diz: irmãos e pais, olha como ele está chamando aquele povo, olha o respeito. Aí ele diz: eu fui nascido em Tarso, mas fui criado aqui, na mesma cidade que vocês, em Jerusalém. Eu fui aluno de Gamaliel, e sabe quem era Gamaliel? Era o maior rabino, o maior professor da lei, vivo naquele tempo. E Paulo diz: eu fui aluno deste professor que vocês tanto admiram. Ele não começou dizendo assim: eu sou diferente de vocês, ou eu sou melhor do que vocês. Ele começou dizendo: eu já estive onde vocês estão. Eu pensei já como vocês pensam. Nós temos uma conexão. Querido, o evangelismo eficaz, ele não começa por aquilo que nós temos de diferente com quem queremos alcançar. Ele começa por aquilo que nós temos em comum. É isso que Paulo diz: me fiz judeu para alcançar o judeu, me fiz sem lei para alcançar o sem lei, me fiz fraco para alcançar o fraco. O que ele está dizendo é: eu descubro alguma coisa que nós temos em comum para gerar uma conexão. E depois que nos conectarmos, então eu entrego a mensagem. Então não começa pelo que vocês têm de diferente, começa pelo que vocês têm de semelhança. O evangelho eficaz não começa pela confrontação, começa pela identificação, pela conexão. Paulo criou uma ponte entre ele e os judeus antes de entregar a mensagem do evangelho. Querido, se você não construir uma ponte entre você e a pessoa que você quer alcançar para Jesus, você não terá chance de chegar ao coração dela com a mensagem do evangelho. Aí é aquela pergunta que eu fiz no início: você foi falar de Jesus para alguém, você foi pregar o evangelho para alguém, mas ela se fechou rapidamente antes de você terminar a primeira frase. Por quê? Porque você não começou com a conexão. Você não construiu uma ponte entre vocês dois. Você não ganhou o direito de ser ouvido por ela. E aí você não pôde ir até ela levando a mensagem de salvação. Paulo usou tudo que ele tinha em comum com aquela multidão para ganhar o direito de ser ouvido por ela. E sabe como é o nome disso? O nome disso é sabedoria. A diferença entre Paulo ali e aquela multidão era enorme. Paulo agora era um novo homem. Ele era totalmente diferente daquele povo naquele momento, mas ele escolheu começar o seu discurso pelo que eles tinham em comum e não pelos que eles tinham de diferente. Ele resolveu começar o seu discurso pelo que os aproximava e não pelo que os separava. Paulo começou com a língua deles. Depois Paulo falou da cidade deles, Jerusalém. Depois Paulo falou do mestre deles, Gamaliel. Depois Paulo falou do zelo que eles tinham pela lei. E disse: eu estou nesse negócio todinho com vocês aí. Mas ele não parou por aí. Teve uma terceira etapa de conexão. Ele foi mais longe ainda. Ele contou o que já havia feito quando pensava igual a eles. Paulo disse: eu já
Eu já fui como vocês, já pensei como vocês, eu já persegui os discípulos de Jesus com a mesma convicção e com o mesmo ódio que agora vocês estão me perseguindo e estão querendo me matar. Paulo está dizendo, eu sei exatamente como vocês pensam, eu já pensei como vocês e já fiz exatamente isso. Mais conexão, o povo continua ouvindo. Veja, Paulo não negou o seu passado, nem quem ele era antes de Cristo, mas ele usou isso como ponte para alcançar aquela multidão. Isso é importante por quê? Porque existe entre os crentes um instinto natural de esconder o seu passado de pecado, de não tocar mais nesse assunto em hora nenhuma, de fingir que nunca existiu um passado de pecado, esquecer onde você esteve e quem você era e no que você acreditava antes de ser encontrado por Cristo. Mas entenda uma coisa, a sua vida antes de ser encontrado por Cristo é exatamente o idioma que conecta você a quem ainda não foi encontrado por Cristo. Quem você era antes de ser de Cristo é a ponte que te conecta àqueles que ainda não são de Cristo. Por exemplo, o viciado que foi liberto pelo sangue de Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, ele consegue se sentar do lado de um outro viciado e falar com ele numa língua que o pastor ou que o irmão que nunca teve problema com vício jamais conseguiria falar. Se você já teve problema com vício e Jesus te libertou, saiba que esta tua experiência do passado, essa tua história vergonhosa do passado, ela é ponte para você alcançar outros que estão ainda vivendo essa mesma história hoje. E você tem a capacidade de se conectar com eles como eu nunca terei. Mas você vive escondendo isso de tudo e de todos. Você não toca nesse assunto por nada nesse mundo. E você perde uma conexão. Quem já viveu uma religião vazia, que não preenche a alma, tem toda a autoridade para fazer uma conexão com quem ainda vive essa religião vazia, que não preenche a alma, porque você já esteve lá, você sabe como ele pensa, você sabe porque você pensava assim, você sabe quais são as resistências, os medos, porque você passou por todo esse processo. E você pode falar com essa pessoa numa linguagem que eu nunca poderia falar, porque eu nunca tive uma experiência de fazer parte de uma outra religião. Mas você guarda isso num baú escuro, a 7 chaves, e nunca acessa isso para criar uma ponte com alguém que está vivendo ainda isso. Você que viveu boa parte da sua vida no mundão, como a gente costuma dizer, fazendo um monte de coisa que não presta, você que era da farra, da noitada, da prostituição, você tem a condição de fazer uma ponte, uma conexão com quem ainda está vivendo esse estilo de vida de uma forma que eu jamais poderia fazer, porque eu nunca tive essa experiência. Mesmo quando eu não era crente, era muito pequeno, minha mãe me ensinou a dizer que era crente. Então eu dizia que era crente até antes de ser crente. Eu já sofria por causa do nome de Jesus na escola, mesmo tempo que ainda não era crente ainda, porque eu tinha aprendido a dizer que era crente. Então, na minha infância eu vivia a fé da minha mãe, depois eu comecei a viver a minha fé, então eu nunca fui para o mundão, eu nunca aprontei esse monte de coisa. Então não consigo ter uma conexão com as pessoas que estão vivendo essa realidade como você de repente que viveu tudo isso. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo não escondia o seu passado vergonhoso. Ele disse abertamente diante daquela multidão, porque fazia sentido para aquela multidão.
Ele diz: eu persegui a fé cristã, sim. Assim como vocês, eu prendi pessoas que seguiam Jesus. Assim como vocês querem me matar, eu fui cúmplice e concordei e participei da morte de Estevão. Ele contava isso não porque se orgulhava, mas porque ele sabia que aquela história era a única coisa que poderia fazer com que aquela multidão parasse para ouvi-lo. E a pergunta que fica é: você ainda lembra quem você era e onde você estava antes de ser encontrado por Cristo? A maior deficiência evangelística dos crentes é que eles esquecem rapidamente de como eles pensavam, de quem eles eram antes de Cristo. E aí eles perderam totalmente a capacidade de se conectar com quem ainda não está em Cristo. Será que você ainda consegue acessar o baú do seu passado de pecado? Não para voltar a ele, cuidado, mas para usá-lo como ponto de conexão com quem ainda está vivendo esse mesmo passado de pecado? Porque se você esqueceu completamente de onde veio, pode ser que você tenha perdido completamente a capacidade de falar com quem ainda está lá no lugar de onde você veio. Será que você já perdeu a oportunidade de falar de Jesus para alguém, porque você foi direto para o confronto da palavra, do Evangelho, antes de passar pela conexão com a pessoa? Já chegou logo com os 2 pés na porta, e por isso você perdeu uma grande oportunidade de pregar o Evangelho da salvação para alguém? Paulo nos ensina a fazer diferente. Sabe, esses dias eu conversei com um dos nossos muitos professores de estudo bíblico nos lares. Ele estava ministrando o estudo numa casa, numa determinada cidade, num determinado estado, num determinado país. Acho que era lá na França. Contar o milagre sem contar o nome do santo. E aí, por alguma razão, de alguma forma, ele descobriu que o aluno dele, que ainda não era discípulo de Jesus, o qual ele estava ministrando um estudo bíblico evangelístico, ele descobriu que o aluno dele estava sofrendo com muitos problemas emocionais. E problemas seríssimos, que estavam atrapalhando muito a vida dessa pessoa. Mas eu acho que ele já estava no 2º ou no 3º estudo, e aquela pessoa ainda não tinha tocado nesse assunto. E ele estava orando e pedindo a Deus uma oportunidade de poder ministrar na vida daquela pessoa, mas a pessoa não se abria para ela. Até que ela sentiu direção de Deus e abriu o próprio coração e contar a experiência dela com ansiedade, problemas emocionais e como já esteve no fundo do poço com isso. E como Jesus resgatou ela deste canto. E o que Jesus fez e transformou a vida dela. A partir dali, quando essa pessoa, quando esse professor abriu o baú do passado, do qual ele não se orgulha, do qual ele se envergonha, mas ele abriu o baú do passado e compartilhou com a pessoa, sabe o que aconteceu imediatamente? Conexão. A pessoa abriu o coração e compartilhou os seus problemas emocionais, e aquele professor teve a oportunidade de ministrar a palavra de Deus de forma assertiva para a realidade que ele estava vivendo. A conexão aconteceu quando ele teve coragem de pegar no seu baú da vida passada, da qual ele não se orgulha, mas mostrar para quem ele sabia que estava vivendo algo parecido e precisava ser alcançado por Jesus. É disso que estou falando, é isso que Paulo está fazendo. Mas eu preciso aqui fazer um alerta muito importante, porque eu tenho muito cuidado quando eu ministro sobre um assunto e alguém pega aquele assunto e transforma em outra coisa. Então eu tenho que me cercar para que você não pegue a pregação e entenda uma heresia. Então qual é o alerta? O alerta é que existem crentes
que não tem nenhuma dificuldade em acessar o seu baú do passado de pecado. Mas eles fazem isso pela razão errada. Existe uma diferença enorme entre usar o seu passado do pecado, que você se envergonha, como ponte para alcançar alguém para Jesus, e você usar esse seu passado como orgulho. Paulo contava a sua história de perseguidor dos discípulos de Jesus, sem omitir nada, ele contou tudo. Mas quando Paulo contava isso, ele não tinha um brilho nos olhos ao contar. Não há uma nostalgia em Paulo ao contar o seu passado. Não há glamour quando Paulo conta o seu passado. Ele diz com vergonha: eu persegui, eu prendi, eu aprovei a morte de Estevão. O passado de Paulo aparece no discurso dele como uma evidência da graça de Deus que o salvou, e não como um troféu, como uma conquista. Porque quem foi genuinamente transformado por Cristo usa a memória do seu passado, do passado que abandonou, apenas como um mapa. Para quê? Para encontrar aqueles que ainda estão vivendo neste passado e trazê-los para Cristo, e não como um álbum de fotografias que você começa a passar e diz: oh, tempo bom. Eu pergunto, você já encontrou algum crente que contava o seu passado de pecado com um brilho estranho nos olhos? Eu já encontrei um bocado. Chega a dar medo. Tem um brilho estranho nos olhos quando começa a contar o seu passado de pecado. Não parece que ele se envergonha, parece que ele se orgulha. Fala das suas farras, das suas festas, das suas noitadas, dos seus excessos, das suas imoralidades, da prostituição, com entusiasmo que não combina com alguém que foi resgatado e transformado por Jesus. Você está entendendo onde é que está o ponto de equilíbrio? Então, cuidado. Esse brilho estranho nos olhos não é testemunho, não, é saudade. Saudade do pecado, quando é cultivada, ela tem um destino certo, e sabe qual é? A volta para Ele. Como diz na palavra, não está na tela, mas é como o cachorro que volta ao vômito, e como a porca lavada que volta à lama. E aí eu lembro da palavra de Jesus em Lucas 17:32, esse está na tela, e Jesus diz só uma frasezinha que já diz tudo. Ele diz: lembrem da mulher de Ló. Será que você conhece a história da mulher de Ló? Jesus disse: lembre dela. A mulher de Ló nos ensina uma lição. A mulher de Ló é conhecida porque olhou para trás. Ela vivia numa cidade chamada Sodoma, uma cidade repleta de idolatria, prostituição, iniquidade. O pecado lá foi tão intenso que afrontou diretamente os céus, e Deus decidiu destruir aquela cidade mandando fogo do céu. Mas disse a Ló, que era seu servo: saia daí com a sua família, para que eu vou destruir a cidade. E disse: vão e não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, no caminho, olhou para trás. E esse olhar para trás não foi apenas um movimento de pescoço. Como Deus foi rigoroso com aquela pobre mulher, porque ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não, Deus não foi rigoroso, porque ele não foi só um movimento de pescoço. Ela olhou para trás porque o seu corpo tinha saído de Sodoma, mas o seu coração permanecia lá. Era saudade, era apego. E Deus conhecia o coração dela. Quando um crente conta o passado e os seus olhos brilham, não com a gratidão de quem foi liberto, mas com a saudade dos velhos tempos, é porque o coração dele
ainda está lá em Sodoma, ainda está lá no seu passado de pecado. E é questão de tempo para que ele volte para lá, se não nascer de novo. Se você perceber, querido, que ao contar o seu passado de pecado, você sente mais prazer do que vergonha, mais saudade do que alívio, pare, você não está pronto ainda para contar o seu testemunho, porque nem testemunho é de verdade. Pare, ore e avalie com honestidade. Será que a transformação que você está anunciando que aconteceu na sua vida, de fato aconteceu? Será que essa transformação que você está anunciando chegou no seu coração? Pare, ore e avalie. Porque pode ser que você ainda não esteja habilitado para contar o seu testemunho. Porque você ainda está com o coração em Sodoma. O passado de Paulo aparece no discurso dele como uma cicatriz, não como uma medalha. Cicatriz que ele mostrou para explicar de onde ele veio e o que aconteceu com ele. Não uma medalha para exibir orgulhosamente o que ele havia feito no seu passado. Você pode estar pensando assim também: pastor, como é que você sabe que Paulo não contava o seu testemunho com esse brilho estranho nos olhos? O senhor não estava lá, o texto bíblico não tem a fotografia. Como é que o senhor sabe que Paulo também não estava praticando esse mesmo problema, esse mesmo erro? Será que Paulo não tinha um brilho estranho nos olhos quando contava: eu participei da morte de Estevão? Eu garanto a você que não. Baseado em quê? Baseado nas outras coisas que Paulo diz em outros momentos. Como nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 9. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz aqui, para você entender que Paulo não se orgulhava do seu passado. Ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos e não mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Isso é brilho estranho nos olhos? Não, isso é vergonha. Observe como Paulo tinha vergonha no seu passado, mas isso não o impediu de, diante de uma multidão inteira em Jerusalém, contar o seu passado. E olha que Paulo está dizendo aqui, o Paulo que está dizendo isso, era o apóstolo mais produtivo da história da igreja. Foi quem mais plantou a igreja, foi quem escreveu a metade do Novo Testamento. Ele foi mais usado por Deus do que todos os outros, e ele está dizendo: eu me considero o menor. Sabe por quê? Por causa do meu passado. Porque eu, diferente dos outros, eu persegui a igreja. Hoje, ele edificava quando ele escreveu isso, mas ele sabia que no passado ele havia perseguido, e isso o envergonhava profundamente. Isso é o que a conversão verdadeira faz com a memória do passado de pecado. Ela impede que você veja o seu pecado passado como troféu. Feito este esclarecimento, eu repito: não esqueça de onde você veio, nem quem você era antes de Cristo encontrá-lo. Porque quando as pessoas ficam sabendo onde você estava, quão distante você estava, e tão sujo você estava quando Cristo te encontrou, elas saberão até onde Ele é capaz de ir para encontrá-las também. E esta é a primeira lição. Crie uma conexão. Aprenda com Paulo, especialista em construção de pontes entre ele e aqueles que ele queria alcançar com o Evangelho de Jesus. Segunda lição. Complete aí no seu esboço. A conversão verdadeira é uma escolha feita depois de ser derrubado pela luz de Cristo. Veja, a verdadeira conversão é uma escolha, sim, mas depois de ser derrubado pela luz de Cristo. Você vai entender. Está parecendo estranho, mas você vai entender.
Essa lição nós aprendemos no momento em que Paulo começa a contar o seu testemunho. Primeiro ele fez a conexão. Ele disse as barbáries todas que ele já tinha praticado e como ele tinha agido igual aquele povo. E aí agora ele começa a contar o seu testemunho. E ele começa a dizer que ao meio-dia, a caminho de Damasco, e ele conta o seu encontro com Jesus. Agora Paulo, o que é que nós aprendemos aqui? É que Paulo não conta o seu testemunho, a sua conversão, como uma linda história de um homem sábio que buscou e encontrou o Senhor Jesus. Ele não conta a história da sua conversão como uma busca dele bem-sucedida. Ele não diz: irmãos, eu estava insatisfeito com a religião judaica porque ela já não preenchia a minha alma, e então eu saí a procurar por algo mais profundo, por algo mais valioso, mais precioso, até que encontrei Cristo. Não, essa não é a história de Paulo. Não é essa a história. Ele conta como foi alcançado por Cristo, e não como ele alcançou Cristo. Ele diz: eu estava indo na direção errada, no caminho errado, na velocidade máxima, com toda a convicção, com convicção inabalável, de que estava totalmente certo. E então eu fui parado, eu fui interrompido neste caminho por Cristo. Essa é a história da conversão de Paulo. Olha só, vamos ler aí Atos 22, 6-8. Ele diz: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Essa é a história da conversão de Paulo. Ele estava indo rápido no seu caminho, convicto de que estava fazendo certo. Ele estava indo para Damasco para prender homens e mulheres que seguiam a Jesus e arrastá-los amarrados e acorrentados para Jerusalém, para serem açoitados, julgados e presos. E preste atenção um detalhe que Paulo escolhe dizer. Ele diz: era meio-dia. Isso não é por acaso que está aqui. Era meio-dia. Não era noite, não era entardecer, não era de manhãzinha cedo. Era meio-dia. E meio-dia, você sabe, é a hora que o sol está aqui. É a hora que o sol está mais forte, a claridade está mais forte em todo o dia. É meio-dia. E mesmo assim, Paulo está dizendo: no meio-dia, no pingo do meio-dia, a luz do céu veio sobre mim. E essa luz era mais forte do que a luz do sol em pleno meio-dia. Essa luz não era qualquer luz, porque é uma luz para se destacar no meio do sol do meio-dia. É uma luz, viu? E é isso que Paulo está dizendo. A luz mais forte do que tudo que Paulo conseguia enxergar com seus olhos naturais no auge da claridade. Paulo estava no pico do dia, no pico da sua jornada, no pico da sua convicção, no auge da sua carreira religiosa. E foi exatamente ali que Jesus o encontrou, a luz brilhou sobre ele e ele foi derrubado. Ele caiu. Ele não foi derrubado por uma argumentação filosófica. Ele não foi derrubado por uma argumentação teológica. Ele não foi derrubado por uma crise emocional ou existencial. Não, ele foi derrubado pela luz de Cristo que brilhou sobre ele ao meio-dia. O pecador, ele é derrubado quando o Espírito Santo joga luz sobre a sua alma, sobre sua mente. E essa luz que Deus lança sobre o pecador, ela traz duas consequências ao mesmo tempo. Primeiro, ela é capaz de cegar
para as coisas terrenas. Em que sentido? No sentido de que quando essa luz brilha e ela de fato chega a nós e nos alcança, nós não conseguimos mais ver as coisas deste mundo, as nossas coisas, como nós víamos antes. Tudo aquilo que parecia sólido, aquilo que parecia forte, aquilo que parecia valioso, irresistível, começa a perder o encanto, começa a perder o valor. Os nossos planos, as nossas certezas, a nossa identidade construída por tanto tempo, o nosso caminho que fazia todo sentido, de repente perdem o sentido imediatamente quando somos alcançados por essa luz. Então ela nos cega, no sentido de que a gente não vê mais as coisas à nossa volta como víamos antes. E a segunda coisa, ela nos dá visão. Olha, ela cega e dá visão. Mas visão o quê? Visão espiritual para enxergar coisas espirituais que jamais havíamos enxergado antes, para as quais éramos completamente cegos. Quando a luz brilhou sobre ele, Paulo descobriu em segundos o que anos de estudo teológico com Gamaliel não lhe mostraram. Paulo descobriu em segundos que ele estava indo na direção contrária a Deus e não na direção de Deus, e que ele estava perseguindo Jesus, o Filho de Deus. Paulo conseguiu enxergar o que não enxergava antes. E aqui está o que o evangelho moderninho tem muita dificuldade de sustentar. Porque o evangelho moderninho, o falso evangelho pregado em muitos lugares hoje, reduziu a salvação, a conversão, a uma escolha puramente humana, baseada na razão humana, nos argumentos humanos. Uma decisão limpinha, feita por alguém de pé, de nariz empinado, peito estufado, que diz: eu analisei, eu pensei, eu ponderei, e então escolhi Cristo. Mas Paulo mostra que não é assim que acontece a verdadeira conversão. Ele não optou racionalmente, filosoficamente por Cristo. Paulo foi interrompido pela luz quando estava no auge da sua obstinação. A luz que ao mesmo tempo cegou e lhe trouxe visão. A luz de Jesus, quando brilha sobre nós, ela tem o poder de nos fazer enxergar a nós mesmos e os nossos atos pelos olhos de Deus. E quando isso acontece, aí você vê que as coisas que você fazia, o caminho que você andava, que você achava que era ótimo, não presta, está errado. Porque pela primeira vez agora você vê pelos olhos de Deus e não pelos seus próprios olhos. Quando a luz brilhou, Paulo viu a si mesmo da mesma forma que Deus o via. E o que é que ele viu? Eu sou um perseguidor de Cristo, alguém que está trabalhando contra a obra de Deus e não a favor. O que antes Paulo via como uma grande virtude e ele se orgulhava, agora ele viu como um pecado do qual ele se envergonha. O encontro verdadeiro com Jesus não é o resultado de uma busca humana, é o resultado da busca divina, de uma intervenção divina. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. É uma intervenção da luz divina no meio do nosso caminho tortuoso. E a luz de Cristo é quem derruba o pecador orgulhoso, cheio de si. Para que haja verdadeira conversão, precisamos ser primeiro derrubados, assim como Paulo foi derrubado. Não fisicamente, mas espiritualmente. Derrubados do orgulho, da autossuficiência, da ilusão de controle e da ilusão de que estamos no caminho certo, no caminho correto. A pergunta não é quando você se decidiu intelectualmente por Cristo.
A pergunta é: quando a luz do Espírito te derrubou do teu caminho errado e te trouxe para o caminho de Cristo? Aconteceu isso? Mas aqui alguém pode pensar, alguém pode argumentar: pastor, essa palavra não está se aplicando à minha vida. Eu tô achando estranho porque não está se aplicando. Por que não está se aplicando? Porque quando Cristo me encontrou, quando a luz brilhou sobre mim, eu não estava no meu auge como Paulo estava. Eu não estava no pico da minha jornada, não. Eu estava quebrado, derrotado, caído, destruído. Então eu acho que isso não se aplica a mim. Eu não estava no meu auge como Paulo. E eu digo a você, essa objeção que você está fazendo, ela é honesta e válida. Mas é porque você ainda não entendeu um detalhe. E sabe qual é um detalhe importante? Que vai me obrigar a sair um pouco da história de Paulo só para poder não deixar você com essa dúvida. É que até quem está no fundo do poço precisa cair para depois escolher Cristo. Jesus nos lembrou disso quando contou a parábola do filho pródigo. Na verdade, a parábola dos 2 filhos, que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Você sabe, né, a história daquele jovem que pediu a herança quando o pai ainda estava vivo e saiu, abandonou o pai e gastou tudo de forma dissoluta, com prostituição, com bebedeira, com farra, com tudo enquanto, e perdeu tudo. Jesus nos lembrou na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, você certamente já deve ter ouvido falar dessa parábola. O filho pródigo já estava no chão quando a luz finalmente brilhou sobre o seu entendimento. Ele havia perdido tudo: dinheiro, amigos e até a dignidade. E mesmo assim, ele ainda precisava ser derrubado. De quê? Da sensação de que ele estava no controle, da ilusão de que ele estava no controle do seu orgulho. Antes da luz brilhar, ele ainda estava tentando encontrar uma saída por si próprio. Ele já estava na miséria, mas ele ainda não tinha admitido que não podia resolver a sua vida sozinho. Ele ainda estava andando no seu próprio caminho, totalmente humilhado, mas no seu próprio caminho. A sua última tentativa de resolver o seu problema sozinho, sem ter que voltar, porque qual era a outra opção que ele tinha? Voltar e se humilhar diante do seu pai e pedir perdão. E ele não queria fazer isso. E você vê claramente que ele não queria fazer isso. Ele estava no fundo do poço, mas ele ainda estava achando que estava no controle. E a sua última tentativa de resolver a sua própria história sozinho, sem a ajuda do pai, foi o quê? Pedir emprego. Depois perdeu tudo. Foi pedir emprego a um fazendeiro que criava porcos. Criador de porcos. Para um judeu, não havia emprego mais degradante do que este. Porque para os judeus, os porcos eram animais impuros. Tocá-los, alimentá-los, estar dentro do chiqueiro, conviver com os porcos, era atravessar um limite, uma linha que nenhum judeu estava disposto a fazer se tivesse uma opção viável. Aquele homem fez isso. Foi trabalhar com porcos no chiqueiro, porque ele não queria a opção de voltar para o seu pai, que naquela parábola representava Deus. Ele cruzou esse limite. O seu corpo estava na lama, literalmente na lama. Mas o seu orgulho ainda estava de pé. É por isso que eu digo, mesmo no fundo do poço, você precisa cair. Então a luz de Deus brilhou e finalmente ele caiu. Não no chão como Paulo, ele caiu em si, diz o texto. Ele viu a si mesmo e as suas ações pela perspectiva de Deus, e ele viu que não era nada bom. Só então ele percebeu que estava literalmente vivendo num chiqueiro. Olha o texto aí, Lucas 15, 17 e 20. Caindo em si, veja, a queda dele foi em si, mas teve a queda. Caindo em si,
Ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, olha o caminho mudando, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. A luz de Deus brilhou sobre ele e revelou a ele com muita clareza que ele tinha se voltado contra Deus no seu caminho. Quando ele caiu em si, quando a luz de Deus brilhou sobre o seu entendimento e ele caiu em si, o que é que ele diz? Pai, pequei contra o céu. Você consegue entender isso? Ele não estava dizendo que pecou contra as nuvens. Quando ele diz que pecou contra o céu, ele está dizendo: pequei contra Deus. Na hora que a luz brilhou sobre ele, o seu entendimento foi iluminado e viu a si mesmo e os seus atos pelos olhos de Deus. Ele disse: o que eu fiz é pecado. Ninguém se converte de verdade sem antes ter esse encontro consigo mesmo, pela perspectiva de Deus, e dizer: Senhor, tu tens razão, o meu caminho estava errado e o que eu fazia era pecado. E depois que isso acontece é que vem a escolha. Ele diz: já sei agora o que eu vou fazer. Depois que a luz brilhou, agora veio a escolha. Ele poderia ter escolhido: eu vou comer lavagem de porco o resto da minha vida. Poderia, mas depois veio a escolha. Agora ele diz: eu vou voltar para o meu pai. Eu vou pegar a estrada diferente agora. Eu vou pegar a estrada de volta. Lucas 15, 18, ele diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Veja, aqui tem uma escolha, mas a escolha depois da queda. Depois da luz revelar você e seus atos pelos olhos de Deus. Isso é cair em si, é o reconhecimento de que, assim como Paulo, ele estava indo contra Deus e não a favor de Deus, que o seu caminho está errado. A luz que veio do céu derrubou Paulo na estrada de Damasco, no auge da sua carreira, e essa mesma luz derrubou o filho pródigo no seu momento mais difícil, quando ele estava no chiqueiro dos porcos. E o resultado nos dois casos foi o mesmo. A luz mostrou aos olhos carnais, que não conseguiam ver, que o seu caminho está errado. Você está andando na contramão de Deus. Então, e só então, escolheram se render e caminhar com o Senhor. A pergunta é: qual é o caminho errado que você estava trilhando quando a luz brilhou sobre você? Lembra, eu estou falando de alguém que vai contar o seu testemunho. Eu pergunto: qual era o caminho errado que você estava andando quando a luz brilhou sobre você? Teve luz mesmo? E eu não estou falando de uma luz externa, mas de uma luz na sua mente, no seu coração. Teve luz mesmo? Você realmente caiu diante desta luz, reconhecendo que era pecador, reconhecendo que o caminho estava errado? Porque se não houve luz, se não houve queda, meu querido, se você se chegou a Jesus de pé, nariz erguido, peito estufado, por decisão racional e filosófica, sem enxergar o seu caminho como errado e os seus atos como pecado, meu querido, vale a pena avaliar com honestidade se o que aconteceu com você foi realmente um encontro com Jesus, ou você apenas fez uma adesão a uma nova religião, a uma nova comunidade religiosa. Ao contar seu testemunho, Paulo está deixando bem claro: eu não aderi ao cristianismo. Isso não foi ideia minha. Paulo está deixando bem claro: eu estava obstinado como vocês. Eu achava de todas as minhas forças que o meu caminho estava correto. Mas eu fui derrubado e desmascarado pela luz de Cristo que me encontrou na estrada de Damasco. E desde então, agora eu ando com Ele.
É isso que Paulo está dizendo. Então a verdadeira conversão é uma decisão, mas depois de ser derrubado pela luz de Cristo. Esta é a segunda lição. Você ainda está comigo? Diga amém. Tive a impressão que você estava meio querendo dormir. Terceira e última lição. Vamos conseguir terminar antes da meia-noite. Terceira e última lição. Deixe Deus usar o que você já tem, mesmo que pareça muito simples ou comum. Deixe Deus usar o que você já tem, mesmo que pareça muito simples ou comum. Essa cena aí, Paulo está amarrado diante dos soldados, e ele está prestes a sacar uma ferramenta muito comum, muito humana, muito simples, que vai fazer toda a diferença nessa ocasião. Paulo estava prestes a ser açoitado, torturado, interrogado. A situação era urgente, mas em vez de orar por um milagre, uma ação sobrenatural de Deus, Paulo usa uma estratégia totalmente diferente. Olha o texto aí, Atos 22, 25. Olha o que Paulo diz nessa hora. Ele olha para o comandante e diz: é lícito açoitar um homem que é cidadão romano e não foi julgado? É isso que Paulo faz. Paulo não invoca os céus, os anjos, os arcanjos. Não, ele diz: olha aqui a minha certidão de nascimento de cidadão romano. Olha que incrível. O ambiente mudou, a temperatura imediatamente. O centurião com o chicote recuou, as correntes e as cordas foram tiradas. Paulo não escapou da tortura por intervenção sobrenatural, angelical, não. Ele escapou por uma certidão de nascimento romana que ele já possuía, mesmo antes de conhecer a Cristo. E aqui está uma tensão que o texto cria para nós. O homem que acabou de contar um relato extraordinário e sobrenatural, de uma luz do céu que brilhou sobre ele no meio-dia, da voz do Cristo ressuscitado que falou com ele, da cegueira que foi curada de forma sobrenatural quando um homem orou por ele. Este mesmo homem agora está usando um recurso humano, burocrático e simples como ferramenta para escapar de uma tortura. Por que Paulo usou uma ferramenta tão humana em vez de buscar algo sobrenatural, uma solução sobrenatural? Sabe por quê? Porque Paulo entendia uma coisa que muitos cristãos hoje não entendem: é que a fé não exige que você descarte as ferramentas que Deus já te deu. Há um detalhe histórico aqui, é muito importante, eu preciso explicar, porque durante várias vezes nós vimos Paulo falando, algumas vezes nós vimos Paulo falando dessa cidadania romana. Mas que raio de cidadania é essa? Porque Paulo é judeu. Paulo é judeu da tribo de Benjamim, agora está dizendo que ele é cidadão romano. Como é que explica isso? Só para você entender, o Império Romano, a cidadania no Império Romano era algo rara e cara para quem não era romano de nascimento. E Paulo não era romano de nascimento, você vai entender. Essa cidadania, veja, era alguém se naturalizar romano. Essa cidadania poderia ser conquistada de algumas formas diferentes. Ela podia ser conquistada por serviço militar relevante. Não era qualquer militar, mas um serviço militar relevante. Ele podia ser premiado com a cidadania romana. De repente, por um ato heróico a serviço do exército. A cidadania poderia ser comprada por uma pequena fortuna muito cara. Ou a cidadania podia ser concedida pelo imperador através de um decreto para quem ele achasse que merecesse. Ou para quem ele quisesse mesmo. O próprio comandante aqui
que está prendendo Paulo e vai açoitá-lo, quando vem conversar com Paulo, diz assim: vem cá, você é cidadão romano? Paulo diz: sim, sou. Aí ele diz: como assim? Ele diz: eu tive que pagar grande quantia, uma pequena fortuna, para ser cidadão romano. Aquele comandante não era romano de nascimento. Aí o comandante diz: eu tive que pagar uma fortuna para ser cidadão romano. Aí Paulo olha para ele e diz: pois eu sou de nascimento. Acho que ele ficou com inveja de Paulo. Mas olha, como assim de nascimento? Se Paulo era judeu e não romano. De nascimento porque Paulo herdou do seu pai a cidadania romana. Agora, quem fez algo para ter essa cidadania, ou foi o pai de Paulo, ou foi o avô de Paulo. O que eles fizeram não sabemos, a Bíblia não revela. Não sei se ele prestou um grande serviço militar, não sei se ele foi militar, eu não sei se ele fez um grande favor ao imperador, eu não sei o que aconteceu, não sei se ele era um homem rico e comprou cidadania, mas eu sei que Paulo herdou do pai, que talvez tenha herdado do avô ou não, mas Paulo herdou. Paulo não fez nada para ter aquela cidadania, ele não pagou um centavo para ter aquela cidadania, ele não fez um ato heróico para ter aquela cidadania, mas ele tinha, desde que nasceu. Desde que nasceu. E aqui está um princípio muito interessante. Você diz: isso é só história, isso é só um contexto histórico, não aprende nada aqui. Aprende, aqui nos revela, sabe o quê? Que Deus trabalha com muita antecedência. Deus trabalha com muita antecedência. Você achou que não dava para aprender nada aqui, né? Deus trabalha com muita antecedência. Que coisa incrível. A cidadania de Paulo, a cidadania romana de Paulo, era uma provisão de Deus, que chegou décadas antes dele precisar. Querido, o que é que você carrega aí com você, que você não valoriza? O que é que você tem com você que você não valoriza porque não considera uma coisa espiritual? Deus usa também aquilo que você acha comum, e acha até que não é valioso, porque não é espiritual, a tua cidadania. Paulo era cidadão romano. A cidadania romana de Paulo, querido, não era uma coisa que ele valorizava, não era uma coisa que ele se gloriava. Paulo não andava com um crachá de cidadão romano por aí. Se você lembra, quando nós estudamos aqui o capítulo anteriores, em que Paulo foi surrado em praça pública e depois foi preso numa prisão, aquele episódio que o carcereiro se converte. Naquele episódio, Paulo foi surrado em praça pública, passou a noite na prisão, aí começou a cantar e louvar a Deus. Lembra dessa história? Ele apanhou e não se valeu da sua cidadania romana. Ele só puxou a sua certidão de nascimento romano na hora que foi já libertar ele. Lembra disso? Disseram: não vai libertar isso. Não, menino, não é assim que se liberta um cidadão romano, não. Aí ele pisou nos caras, não foi? Mas ele apanhou. Não era uma coisa que ele ia dar: eu sou cidadão romano, eu sou cidadão romano. Não, mas na hora certa, no tempo certo, no propósito certo. Naquele dia lá, havia um propósito na pisa, na surra, na prisão. Porque se ele não tivesse apanhado, se ele não tivesse sido preso, aquele carcereiro, não tinha acontecido o terremoto, ele não tinha louvado a meia-noite na prisão, não tinha acontecido o terremoto, a cadeia não tinha aberto, ele não tinha resolvido ficar, e o carcereiro não tinha se convertido, ele e toda a casa dele tinha sido salvo. Mas aqui tinha propósito, aqui Paulo usa a sua cidadania. Paulo não se gloriava da sua cidadania. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que tem uma outra cidadania da qual ele se orgulha. Ele diz: não somos desse mundo, não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Eles não somos daqui. A cidadania que Paulo se orgulhava mesmo era a cidadania celestial e não a romana. Mas a cidadania romana de Paulo fazia parte da sua história, da sua caixa de ferramentas. Existem coisas na nossa vida que não são consideradas espirituais. A sua formação, por exemplo, a sua origem, as suas habilidades que você desenvolveu até sem perceber, os acessos que você construiu ao longo da sua vida, o contexto em que você está inserido. Nada disso parece ungido, nada disso tem capa espiritual,
mas Deus não descarta nenhuma dessas coisas e Ele pode usar no momento certo para o propósito dEle, e você tem que entender isso para não atrapalhar o agir de Deus. Paulo não era só apóstolo, querido. Não, tinha muito mais coisa na sua caixa de ferramenta. Paulo era apóstolo, mas Paulo era cidadão romano, Paulo era judeu, Paulo era falante de aramaico, de grego, de latim, ele era um poliglota. Paulo tinha sido aluno de Gamaliel, Paulo era fabricante de tendas. Tudo isso formava a caixa de ferramenta de Paulo. E olha só que coisa maravilhosa. Cada uma dessas coisas que eu citei foi uma ferramenta na mão de Deus em momentos específicos para cumprir os propósitos de Deus na vida de Paulo. Coisa simples. Coisa simples. Teve o sobrenatural na vida de Paulo? Teve, mas também teve o natural, o simples. Pense no que aconteceu, nós estudamos aqui também o que aconteceu quando Paulo chegou na cidade de Corinto. Lá naquele episódio em que ele se encontra com Áquila, o esposo de Priscila, lembra dessa história? Ele chega em Corinto liso, sem dinheiro, sem abrigo, sem casa, sem nada, precisando de um ponto de apoio, precisando de alguém para ser o suporte dele. E o que é que Deus usou naquela hora para resolver esse problema? Ah, querido, o fato de Paulo ser fabricante de tendas. Fabricante de tendas. O fato de ele fabricar tendas criou uma conexão dele com Áquila, que também era fabricante de tendas. Os dois se juntaram para fabricar tendas, porque Áquila também estava chegando também de fora, que tinha sido expulso de Roma. E os dois se juntaram juntos para fabricar tendas, porque os dois tinham essa habilidade e começaram a ganhar recursos. E aí juntos eles começaram, e aí ele foi morar na casa de Áquila, e a casa de Áquila se tornou a base do seu ministério. E Áquila se tornou um grande ajudante do ministério de Paulo. Mas veja a coisa comum e simples que Deus usou: a habilidade para fabricar tendas. Tem gente que quer espiritualizar tudo e despreza tudo que é comum. Não, Deus quer usar as coisas comuns da sua vida para cumprir os propósitos dEle, por meio de você. Era uma habilidade manual, aprendida provavelmente na infância, considerada menor diante de todo o currículo apostólico de Paulo, mas foi o que Deus colocou na caixa de ferramenta dele, e foi o que Deus usou para ligar ele a Áquila e colocar ele morando na casa de Áquila e dar a ele um ajudante na sua missão. O que talvez Paulo nunca imaginasse que fosse usar foi exatamente o que Deus usou primeiro, quando chegou em Corinto. Não foi coincidência, querido, isso é providência divina. Paulo não foi o único. Fica comigo, não desiste. Paulo não foi o único. A Bíblia está cheia desse padrão. Quando você, não sei se é assim com você, mas quando eu descubro um padrão na Bíblia, eu não consigo parar de ver esse padrão. Então, quando eu vejo esse padrão de Deus usando coisas comuns na vida dos seus servos para realizar propósitos, eu começo a ver isso e ver esse padrão em todo canto. Então, eu poderia dar uns 10 exemplos aqui, mas eu vou dar só um. E eu vou pegar um que não é muito conhecido, a rainha Esté. Talvez você não conheça a história da rainha Esté. Esté era uma judia, uma mulher comum, mas que foi escolhida para ser uma das esposas do rei. Parecia ser só um casamento, e não era nem um casamento feliz, porque ela era uma de muitas mulheres, o rei não estava nem aí para ela mais. Mas aconteceu uma coisa: um dos comandantes do rei odiava o povo judeu, que era o povo de Esté. Eles estavam na terra estrangeira, na Pérsia. E aí, o comandante manipulou o rei de uma forma que o rei assinou um decreto para mandar matar todos os judeus da nação. E aí, o homem que era o tutor de Esté, Mordecai ou Mardoqueu, depende da versão, ele diz a Esté uma frase que deveria ser gravada no topo do planejamento de vida cristã de todos nós. Ele diz assim, Esté capítulo 4, versículo 14, ele diz para Esté assim: quem sabe se não foi precisamente para um momento como este que você chegou à posição
que você ocupa. Veja, havia um decreto de morte para todo o povo judeu, mas coincidentemente Esther, uma judia, tinha acesso ao rei que assinou o decreto, porque tinha se tornado uma de suas esposas. E este homem diz a ela: quem sabe não é este o propósito pelo qual você estava aí, porque você estava pensando que isso não tinha razão nenhuma de ser. E aí ela manda o povo jejuar e orar, e ela marca uma audiência com o marido, morrendo de medo. Mas Deus usa ela de uma forma especial, que o decreto de morte é cancelado para todo o seu povo. Esther não tinha um dom sobrenatural, ela tinha um acesso, ela tinha uma posição, ela tinha um relacionamento, e foi exatamente isso que Deus usou para salvar todo o seu povo por meio dela. Cuidado para você não ficar esperando uma intervenção sobrenatural enquanto ignora as coisas simples e comuns que Deus já colocou nas tuas mãos. Aquilo que você aprendeu, aquilo pelo qual você já passou, as suas experiências, o lugar onde você trabalha, as pessoas que você conhece, o idioma que você fala, nada disso é acidente. Tudo isso é caixa de ferramentas. E nada disso é pequeno demais quando colocado nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Querido, hoje você ouviu a história de um homem que não estava procurando Jesus. Paulo. Ele não estava procurando por Jesus. Ele estava indo na direção contrária, em velocidade máxima, convicção total e nenhuma dúvida de que o seu caminho estava correto. E foi exatamente neste caminho que a luz de Cristo o encontrou. Talvez você esteja nessa situação. Você também não veio aqui procurando Deus. Talvez você veio aqui por acaso, por insistência de alguém, por curiosidade, mas não porque você estava procurando Deus, não porque você acha que o seu caminho está errado e você esteja procurando o caminho certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a luz de Cristo não espera que você chegue a esse ponto de achar que está no caminho errado. Ela brilha no meio do teu caminho, no auge da tua convicção e da tua soberba. E a pergunta é: será que esta luz não brilhou hoje, agora, nesse momento sobre você? Paulo caiu quando a luz revelou uma verdade que ele não conseguia ver até aquele momento. O caminho dele estava errado, na contramão de Deus. E os seus atos, que para ele pareciam ser heróicos, elogiosos, era na verdade pecado contra Deus. Ou talvez você tenha chegado aqui como filho pródigo, não como Paulo. Você não está no auge do seu momento, mas você está vivendo na verdade o seu pior momento. Você está no fundo do poço, mas ainda cheio de orgulho, cheio de si,
achando que pode dar, sim, dá para resolver tudo sozinho. Não preciso de Deus, não preciso da fé, não preciso da religião. Não, eu faço tudo sozinho. E a questão não é se você já tocou o fundo do poço, entende? A questão é que você está lá, mas ainda está tentando sair do poço sozinho. Você ainda acredita que pode sair de lá sozinho. E aí no final das contas, o pecado é o mesmo do Paulo. Porque a luz que derrubou Paulo na estrada de Damasco é a mesma luz que fez o filho pródigo cair em si no fundo do poço. E a mesma luz que pode estar brilhando sobre a sua vida agora. E essa luz não vem para te condenar. Ela veio para te mostrar que você está no caminho errado e para te chamar para trilhar o caminho certo. E sabe que caminho certo é esse? Esse caminho tem nome, e o nome desse caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então a pergunta que fica é: você vai continuar então no seu próprio caminho, ou você vai se render ao único caminho que pode te levar ao Pai? Esta é a decisão que está diante de você. E se você está aqui agora e ainda não é discípulo de Jesus, mas se a luz de Deus, a luz de Cristo brilhou sobre você durante a ministração da palavra, porque a palavra é luz. A Bíblia diz que luz, o salmista diz: luz para os meus pés é a tua palavra. E se a luz da palavra brilhou sobre você, e você viu que você ainda não tinha visto, que o teu caminho está errado, e que você, na verdade, é pecador, e se essa luz fez você cair do seu orgulho, o próximo passo agora é tomar uma decisão. Você vai se levantar cego e seguir o seu caminho tateando no escuro? Ou você vai para Damasco, para onde Jesus mandar, para ser curado e passar a segui-lo? Se você quer a opção 2, de se render a Jesus e tornar-se discípulo dele, seguir o caminho que é ele, então eu vou conduzir você numa oração agora. Essa é a coisa mais importante desta noite. Não tem nada mais importante para você fazer agora, meu querido, do que tomar essa decisão. E você que já tomou a decisão, não tem nada mais importante para você fazer agora que não seja orar por aqueles que ainda não tomaram a decisão. Então, querido, se você quer entregar a sua vida a Jesus agora, ore comigo. Inclusive você que está em casa assistindo, se você quer entregar a sua vida a Jesus agora, se a luz brilhou sobre você, faça essa oração comigo agora. Feche seus olhos e diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, hoje eu vi a mim mesmo pelos teus olhos e reconheço que o meu caminho está errado, na direção errada, e reconheço que os meus atos são pecados contra ti. Eu reconheço que eu preciso do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia. Agora diga assim: Senhor Jesus, eu me rendo a ti. Eu quero trocar o meu caminho pelo teu caminho. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero te seguir pelo resto da minha vida, até a eternidade. E eu reconheço que sou fraco e que sou falho. Por isso eu te peço, segura na minha mão, e quando necessário for, me sustenta. Quando necessário for,
me levanta, e quando necessário for, me carrega nos braços, mas não deixa eu ficar para trás. Me leva até a presença do Pai e me apresenta a Ele como filho. Transforma a minha mente e o meu coração e retira de mim tudo que não te agrada. E eu declaro diante do Senhor agora que a partir de hoje eu só quero para a minha vida aquilo que o Senhor também quiser. É assim que eu oro. É no teu nome, Jesus, que eu me entrego. Amém. E louvado seja o nome do Senhor Jesus.